The Owl House foi um dos melhores desenhos em muito tempo, com muitos plots bons envolvendo magias. Mas no meio de tudo isso, eu sinto que teve uma ideia que eles tentaram passar, mas acabou ficando em segundo plano, mesmo que ela seja tão criativa contra os outros plots do desenho. Então é sobre essa ideia que iremos nos aprofundar mais hoje, a jornada de Luz até ser entendida em The Owl House. A primeira vez que vemos os sonhos da Luz é literalmente na primeira cena do desenho, onde vemos a Luz passar para seus colegas de classe uma série que ela conhecia. Mas acontece que ela não tinha conseguido passar a ideia tão bem, tanto é que ela foi para a direção. O diretor fala para Luz que ela não estava conseguindo diferenciar a realidade da fantasia, e que ela precisava cair na real e aceitar a realidade do jeito que ela é. Como uma forma de fazer isso, a sua mãe segue a recomendação do diretor e manda ela para o acampamento de verão. Acontece que bem sabemos que a série não poderia simplesmente acontecer se ela fosse para acampamento de verão, né? Então, por uma sequência do acaso, ela cai nas Ilhas Escaldadas. Lá ela conhece Ida, a mulher coruja, que é a bruxa mais poderosa das Ilhas Escaldadas, e o King, que não vai ser tão importante para esse vídeo, mas apenas saibam que ele é um ser muito poderoso, que a gente ainda não tem noção desse poder ainda. Nesse mundo novo de fantasias, a Luz fica empolgada porque ela descobre que ela pode ter o que ela sempre quis, e se vê ansiosa para aprender sobre todas as magias que ela conseguisse, realmente na expectativa para virar uma bruxa. E isso nos levaria ao primeiro grande evento da série, onde no episódio 2, antes bruxas que magos, a Luz estava muito empolgada para virar uma bruxa, achando que independente de qualquer coisa, sem depender de qualquer esforço dela, ela viraria uma bruxa instantaneamente, porque uma profecia faria isso por ela. Isso serve como uma lição para mostrar ao espectador que nada vai acontecer se você continuar parado, e que você precisa se mover e fazer um esforço para chegar em seu objetivo. Aliás, falando em objetivo, eu realmente tenho o objetivo de crescer aqui no YouTube, então se você puder me ajudar com uma inscrição, um like ou comentário, me deixaria muito feliz. Seria incrível se a gente conseguisse chegar em 10 mil inscritos até o fim do ano, então vai lá, me ajuda, não custa nada pra você e faz toda a diferença pra mim. Apesar do desenho principalmente querer deixar essa mensagem pro espectador, ele também quer indicar um pensamento particular da Luz, de que se ela estava naquele mundo, naquele exato momento, era porque ela era alguém especial, e se tornaria de qualquer jeito uma bruxa bem-sucedida. Enfim, no final do episódio, ela tem uma conversa com a Ida, onde a Ida mostra o ponto de vista dela, falando que ela precisava escolher ela mesma, e se ela quisesse chegar onde a Ida chegou, a Luz realmente precisaria se esforçar, o que era exatamente o que ela faria a partir de agora, em uma jornada gigantesca para finalmente ser entendida. No episódio seguinte, em Eu Fui Uma Aberração Adolescente, ela conhece seus 3 principais aliados nessa jornada, Gus, Willow e Emery, essa última começando como inimiga e virando sua namorada no fim do desenho. Mas conforme os episódios iriam passando, eles realmente ajudariam a Luz a amadurecer e melhorar o seu arsenal de magias. Em A Invasora, no episódio 4, a Luz aprenderia o glifo de luz e começaria uma jornada para aprender novos feitiços. Temos também muitos episódios dela fortalecendo seus vínculos com outros personagens, conhecendo aos poucos o mundo que era as Ilhas Escaldadas, ou até entrando em Rickside, que era a escola de magias. Mas acontece que para entrar ali, ela precisaria saber ao menos 2 magias, e naquela altura do campeonato, ela só sabia o glifo de luz, o que pra ser sincera não faz o menor sentido, porque diabos alguém precisaria saber 2 magias para entrar em uma escola de magias? Tipo, se eu quero aprender a magia é porque eu não sei. Ela decide ir até uma montanha de neve, onde ela passaria por um aperto, e estaria presa sem saber o seu segundo feitiço ainda, se lamentando o quanto seria difícil virar uma bruxa. Mas acontece que em meio ao período de lamentação, ela percebe que a magia vinha das ilhas. Depois de usar o glifo de luz na neve, ela descobre o glifo de gelo, invocando assim uma torre de zelo. Aqui, a nossa querida aprendiz de bruxa luz teria aprendido uma lição valiosa sobre os próximos glifos e magias que ela descobriria. Até esse momento da série, ela ficou esperando por alguém para ensinar para ela como as coisas seriam feitas, mas a partir de agora, ela havia descoberto que muitas vezes ela que precisaria ir atrás, para que talvez algum dia, quem sabe, realmente se tornar uma bruxa. A Luz estava há algum tempo nas Ilhas Escaldadas descobrindo magias, conhecendo pessoas, mas uma coisa intrigava ela, o seu maior medo, relacionado completamente ao mau compreendimento que ela teve no início da série, o medo de sua mãe. Falando por cima parece meio estranho, mas eu juro que faz sentido. O episódio fala sobre 2 coisas principalmente. Número 1, e o que mais rouba a cena no episódio, Lumit, e eu fico muito feliz por esse episódio existir e Lumit ter sido oficializado depois. Eu amo esse chip e esse episódio é incrível. Mas
Mas ao menos o que deveria ser o plot principal, a Luz estava com um medo gigantesco de sua mãe, que ela ficaria brava ao descobrir que a sua filha estava encarando uma aventura em outro mundo. O que, falando por cima, parece meio estranho, mas acreditem em mim que isso faz muito sentido. Vocês já pararam pra pensar que, de uma maneira leve, a Luz poderia estar vendo a Camila como uma vilã a esse ponto? Não me leve a mal, a relação das duas era muito boa, mas no fim das contas, a Camila que deu a palavra final de mandar a Luz pro acampamento de verão. E na cabeça da Luz, o acampamento poderia ser a pior coisa do mundo. É mostrado nesse episódio que o maior medo da Luz é sua mãe descobrir sobre as Ilhas Escaldadas e não gostar de que a filha estava lá. No fim do episódio, com o apoio de Emmett, as duas conseguem superar esse medo, mas é de se imaginar que a Luz ainda ficaria pensativa sobre. Uou. É agora que a gente vai dar um time skip gigantesco e vamos direto pra temporada 2 no episódio A Mentira de Ontem, onde a Luz finalmente conseguiria conversar um pouco com a sua mãe, depois desse medo que ela teve no episódio anterior que cobrimos. No episódio ela finalmente conversaria com a Vi, que pra quem não sabe é a personagem que eu uso na foto de perfil no meu canal. A Vi se mete em problemas e cabe a Luz confrontar a sua mãe para ajudar a salvar a Vi. Como a Vi estava se passando por Luz pelo resto da série, até aquele momento a Camila ainda não tinha entendido muito bem as coisas, e pensa que toda essa história da Luz era algum tipo de jogo. Eventualmente ela vai atrás da Vi e descobre que tudo que a Luz falou pra ela era verdade, assim tomando coragem, entendendo a Luz e salvando a Vi. Tudo parecia muito bem empolgante, mas no fim do episódio as duas teriam uma conversa que, meus amigos, é complicado. A Camila implora pra Luz voltar o quanto antes e temos uma cena até que bem traumática pra Luz de certo ponto, com a Camila chorando, agarrando ela, dizendo que estava com muito medo por tudo isso. Imagina, tipo, um mundo dos demônios, com a Camila se perguntando se a Luz odiava tanto assim ficar com ela, o que claramente não era o caso. O que tinha acontecido é que a Luz estava se divertindo naquele local porque ela finalmente tinha se encontrado com amigos que gostavam das mesmas coisas que ela. Aquele lugar era só feito pra ela, não tinha nada a ver com a Camila. Tudo isso acaba com uma cena da Luz sendo puxada pela Ada e pelo King, enquanto ela olhava pra Camila. Uma pausa rápida para o episódio em outro lugar ao mesmo tempo, onde ele vai ser muito útil mais pra frente, mas naquela altura, a Luz era uma bruxa muito mais forte, dominando os 4 glifos, e bem, tinha a Lilith também, que é Lilith. E as duas vão ao passado, onde elas não sabendo ainda, acabam se encontrando com o Imperador Belos, porém em uma forma bem mais fraca dele humano. O Belos as usa para encontrar o coletor, mas dentre as duas, ele principalmente recebe ajuda da Luz, o que não é muito importante agora, afinal a Luz não sabia disso, mas no futuro, meus amigos, isso faria a cabeça da Luz de certo ponto. Enfim, vamos finalmente entrar no final de temporada e no momento que a Luz criaria os seus traumas, começando por Hollow Mind. Hollow Mind foi o episódio de Ideal House, aquele episódio que explodiu a mente de todo mundo quando saiu, e eu não julgo ninguém por isso, esse episódio é muito bom. Com 9,6 no IMDb, ele é o mais bem avaliado da série, mas por que ele é tão aclamado? Bem, se você quiser ver exatamente o motivo disso, você pode dar uma olhada em um vídeo meio antigo que eu falo sobre os melhores episódios de animações, mas em resumo, ele coloca todas as cartas na mesa, falando sobre tudo que tinha sido minimamente apresentado antes, onde eles passam para o passado do Belos, até que chega uma hora que o próprio Imperador dá as caras e acaba com a brincadeira. Ele revela que o Hunter era um Green Walker, também fala que a Luz deu o coletor a ele, o que cai como uma bomba pra ela. Se a Luz já estava muito mal na época por cogitar que sua mãe ficasse brava por descobrir o que tinha rolado até agora, imagina o que se passava na cabeça dela com seus amigos podendo descobrir que ela ajudou o vilão da série. Tudo se intensificaria no final da segunda temporada, e, meus amigos, que final de temporada. Mas, deixando de lado, vamos focar na parte da Luz, onde temos algumas atualizações sobre um palismã dela. Aliás, um tempo antes desse episódio, a Ada dá um ovo de palismã à Luz. Palismã sendo esses cajados que os bruxos têm, só que eles ajudam o usuário a fazer magia e é bem legal até. Mas, julgando com os conhecimentos que recebemos em For the Future, aparentemente os palismãs só conseguem escolher os seus donos quando eles têm total certeza do que a pessoa quer. Por isso que no episódio que eles vão a Rek'Sai, todo mundo tinha conseguido o seu. A Boscha tinha o seu sonho claro em ser uma jogadora, mas toda a personalidade dominadora dela. A Willow queria ser uma pessoa forte que se esforçaria ao máximo para proteger quem estava ao seu lado. Vocês percebem como esses sonhos são muito bem definidos? A Luz estava tipo, eu quero ser uma bruxa. Mas sabe, todo mundo queria isso ali. Aquilo não era bem o que a Luz realmente queria. Voltando para a Maré do Rei, antes de dar ruim totalmente, o grupo de amigos se encontra, e dessa vez com o Hunter entre eles. Falando sobre o Hunter por um segundo, a parada de ser Green Walker realmente estava incomodando ele. Ele tem uma conversa com a Luz, e os dois temem tanto as descobertas que o grupo poderia ter sobre o passado dos dois, e o quão odiado eles poderiam ser, que eles combinam manter isso em segredo por um tempo. O fim do episódio acontece e o grupo de amigos acaba se separando e preso no mundo dos humanos por causa do coletor. E é aqui
que realmente entraria em xeque toda essa situação da Luz. Um pouco antes, a Luz tinha principalmente dois aspectos que estavam machucando muito ela. O medo dos seus amigos perceberem que ela ajudou o Belos a achar o coletor e o medo da sua mãe ficar triste por coisas envolvendo o mundo dos demônios. Dentre todo esse contexto, ela percebe outra coisa. Desde que ela aprendeu magia e melhorou suas habilidades, a única coisa que aconteceu e que ela fez com os outros ao seu redor foi machucar as pessoas. E por agora eu não vou comentar por que essa afirmação está errada. Vamos deixar o episódio rolar porque eu quero ver se vocês realmente conseguem descobrir até eu dar a explicação. Em Tenshuden vemos toda essa fase depressiva da Luz, com ela triste por todo o mal que causou no passado. Depois de um certo tempo ela grava aquele maldito vídeo, que se por um lado é triste ver toda a evolução da Luz de alguém animado e feliz, como era na temporada 1 pra Luz triste de hoje em dia, no vídeo ela fala: eu tenho que aprender com meus erros e eu entendi o que eu tenho que fazer agora. Eu vou ficar no mundo dos humanos, permanentemente. O que, caramba, revela toda a tensão que ela se encontrava. Eu sinto que ela queria fugir dos seus problemas, sabe? Ela não queria encará-los. Ela tinha medo do que seus amigos poderiam pensar sobre ela, então ela estava fugindo deles. E que ela queria deixar sua mãe feliz, então ela ficaria com ela. Era isso? É assim que se resolve seus problemas? No fim do episódio, o Belos revela pra todo mundo que a Luz o ajudou, e aquilo pega todo mundo desprevenido. E como era de se esperar da Luz, ela se sente mal por tudo. Acontece que depois da luta, a Luz esquece a principal coisa de por que aquelas pessoas eram seus amigos. Não porque a Luz era perfeita, não porque ela nunca erraria, mas porque ela sempre daria o seu máximo para ajudar quem precisasse. No meio desse caminho, ela acabou cometendo um desvio. Ok, todo mundo erra. No episódio seguinte, o Gus falaria como ele estava errado toda hora. Acontece que a Luz deu o azar de errar com o Imperador, mas sabe, ela não errou porque ela queria errar. Ela errou porque ela queria acertar e queria ajudar pensando que ele era uma pessoa boa. E seus amigos sabiam disso, e por isso ficaram ao lado da Luz, resolvendo assim o primeiro problema. Mas não podia ficar por aí, né? Ainda temos que resolver o problema com a sua mãe, e é isso que vamos identificar em For the Future. Lembra que a Luz queria ficar no mundo dos humanos? Bem, ela ainda quer ficar. Em uma conversa com a sua mãe, vemos que ela ainda estava tendo problemas com isso. No episódio, a Camila confronta a Luz sobre ela querer continuar no mundo dos humanos, e a Luz percebe que a Camila só estava fingindo gostar do mundo dos demônios, e persiste dizendo que vai continuar no mundo dos humanos para sempre. Muita coisa rola no episódio e a Kikimora fica caçando todo mundo, com um foco especial na Luz e a sua mãe que estavam juntas. Elas se sentem perdidas na situação e cercadas pela Kikimora, e a Luz só se sentia mal. O problema que realmente incomodava ela era que ela continuava errando quando ajudou o Belos, errando quando escondeu de seus amigos isso, errando quando ela não foi forte o bastante em algumas ocasiões, mas quando a Luz mais precisou, a Camila apareceu para ser uma boa mãe, perguntando se ela achava que ela era a única que errava. A Camila também errava. Toda hora ela errava, na verdade. Ela cita algumas burrices feitas por ela, e o pior dos erros foi quando ela tentou mudar a Luz para alguém que ela não era, a mandando para o acampamento de verão, tentando mudar a personalidade da Luz de uma bruxa para se encaixar no padrão que o diretor queria. Nesse momento, a Luz percebe que ela errou quando tentou mudar a Luz. Agora, o talismã da Luz começa a brilhar e temos uma cena digna de um Absolute Cinema aqui, com a Luz percebendo que todo esse tempo, de verdade, a única coisa que ela realmente queria não era ser exatamente uma bruxa. Quer dizer, óbvio que ela queria ser uma bruxa, mas isso era só uma consequência do seu objetivo principal, que no caso, o seu objetivo principal, o que ela realmente sempre quis, era ser entendida. Nesse momento, o seu talismã se choca, mostrando que a Luz realmente tinha se encontrado. Todo esse tempo, a Luz só precisava de um pouco de atenção nesse quesito. E eu adoro como esse episódio mostra que às vezes são coisas simples que causam esses problemas. A Luz se sente totalmente melhor e volta a ter alguma energia da Luz das primeiras temporadas. Isso é literalmente um amadurecimento que eu espero em um personagem assim. Uma das minhas maiores críticas a Star em Star vs Força do Mal é que a Star começa com uma certa personalidade, ela amadurece na segunda temporada e de repente vira uma personagem constante, se alterando entre essas duas pessoas. Aqui não, a Luz fica definida como alguém que amadureceu totalmente, mas ao mesmo tempo não é uma pessoa séria. Eu admiro muito como eles fizeram esse desenvolvimento da Luz. Oh, hey, muito obrigado por me ouvir até aqui. Eu gostei muito de fazer esse vídeo, era um tema que eu queria falar há um tempo. A Luz é realmente uma personagem com um desenvolvimento muito bonitinho. Eu também queria gastar esse tempo para agradecer aos membros do canal, com um agradecimento especial a Rafa Pudding. Muito obrigado a todos, isso faz toda a diferença pra mim. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!